Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Vamos agora dar sequência à nossa jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus, no dia 16, o tema que foi abordado hoje. E só fazendo uma breve recapitulação, estamos estudando agora o capítulo 5, a vida devocional do remanescente no tempo do fim. Vimos temas como vida dupla, Devemos ter uma vida de oração e de ação, não apenas orar, mas também agir. Devemos ser moldados pelo Espírito Santo. Vimos sobre a necessidade de estudar a Bíblia, de entesourar as Escrituras na memória. Vimos também Apocalipse 14, um pouco das 3 mensagens angélicas. Vimos também que devemos ensinar a nossa mente a crer verdadeiramente naquilo que está escrito na Palavra de Deus. E o último tema foi preparação para as provações futuras. Você pode acompanhar os temas na playlist, no link abaixo, que vamos deixar na descrição do vídeo. Hoje, 2 temas importantes: controlar as faculdades morais e o exemplo de Enoque. Controlar as faculdades morais. A capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa consecução, mas se a verdade não for mais fundo do que isto, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Ou seja, não basta conhecer a Bíblia e saber manuseá-la bem para, por exemplo, um debate, defender as doutrinas adventistas, mas tem que viver a verdade. Viver a verdade significa buscar santificação, se livrar de toda a contaminação, imoralidade e impureza do mundo. Você conhece por exemplo, alguém que é uma pessoa que está afastada do Evangelho, mas que ela conhece a Bíblia profundamente? Com certeza você deve conhecer, mas como lido aqui, não adianta, se a verdade não for mais fundo do que isto. A alma jamais se salvará. Na primeira carta de Timóteo, por exemplo, no capítulo 4, no verso 16, veja o que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, não basta conhecer a doutrina, ser cuidadoso, mas cuida-te de ti mesmo. Cuide-se de si mesmo. Continuando na leitura, poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar na alma. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecem e desenvolvem pelo exercício. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. E isso só vem mediante exercício. Devemos exercitar a mente nas coisas puras e santas. Veja a recomendação bíblica, por exemplo, no capítulo 4 de Filipenses, que é um verso até muito conhecido. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Não podemos ocupar nossa mente com as distrações deste mundo. Filmes, séries, telejornais. Não podemos ocupar nossa mente com tais coisas. Colossenses 3, no verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia! Como é que a palavra de Cristo vai habitar ricamente em mim, seguindo as distrações de Satanás?
emporcalhando a minha mente de tudo aquilo que não presta? Muitos não seguem as doutrinas errôneas de homens, né? Mas colocam dentro de casa através dos filmes, através das séries, né? Que é cheias de magia, cheia de espiritismo, cheias de imoralidade. Os telejornais também não tem mais nada que se informe, é só violência por cima de violência. Continuando na leitura do livro, grandemente necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, Deus, a nos despertarmos de nossos apetites autocondescendentes. É a história dos dois cachorros, o feroz e o manso. Quem vai vencer essa disputa dentro de você? Aquele a quem você alimentar. Se você alimentar a carne vai prevalecer. Se você alimentar o espírito, o espiritual vai prevalecer. E tudo começa com a atitude de colocar os joelhos no chão e orar. Tudo começa com joelhos no chão e oração. Só dessa forma podemos vencer as tentações e mudar os nossos maus costumes, nossos maus hábitos, confessando os pecados a Deus, pedindo que seja feita a vontade de Deus, como vamos ver agora no exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua trasladação ao céu, e a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. Trasladado significa que foi assunto ao céu sem passar pela morte. E diz aqui que no tempo dele não era mais favorável aprimorar o caráter do que é hoje. E pergunta, e como Enoque andava com Deus? Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. É aquela história, né? Por exemplo, um jovem, ele tem um comportamento entre os amigos que não vai ter o mesmo comportamento entre os amigos se sua avó ou a sua mãe estiver presente, né? Existe, mesmo que ele não esteja fazendo nada errado, mas se for um comportamento muito extravagante, muito extrovertido, talvez ele fique mais na dele, mais quieto. Por quê? Porque na presença, né, de alguma pessoa mais velha, né, a história é outra. Então, na presença de Deus, a história é outra, né? Você não age, você não vai assistir aquilo que não presta, sabendo que Deus, né, está com você. Você não vai acessar sites imorais na internet, por exemplo, ou assistir filmes sangrentos, filmes de violência, filmes que, enfim, todo o contexto de imoralidade e espiritismo e etc. E como Enoque andava com Deus, Enoque, ele se desviava do mal. Por exemplo, você num trânsito, alguém lhe tranca, né, ou lhe xinga de repente, você fez alguma bobagem, você normalmente você vai querer revidar, né, retrucar, mas aí você faz que nem Enoque, acende a sua oração a Deus e Deus lhe guarda de pecar. É dito, ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta, sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Aleluia! Tudo o que formos fazer ou deixar de fazer, temos que pedir a orientação divina e mais, orar. Ensina-me o teu caminho. Que farei para honrar-te? Enoque, ele tinha
completa confiança em Deus. Se Deus dissesse não, era não. Se Deus dissesse sim, ele o faria. E se Deus dissesse espere, ele esperaria confiantemente no Senhor. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier. Preste bastante atenção. Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Não apenas porque serão arrebatados vivos. Enoque não era um exemplo apenas por isso. Quem é que quer morrer? E quem não quer morar no céu? Mas é pelo modo de viver de Enoque. Pelo seu modo de viver. É dito, Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Aleluia! Santidade não é o que todo mundo faz, não é o que é que tem de mais, não tem nada a ver, mas o assim diz o Senhor: sede santos, porque eu, o Senhor Jeová, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, verso 2. E lá em Gênesis, no capítulo 5, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Abrir não, né? Ir para Gênesis, porque ela já está aberta. Gênesis capítulo 5, o breve relato de Enoque. É dito a partir do verso 18, falando dos descendentes de Adão. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Gênesis 5, verso 19. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Verso 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Aleluia. Enoque andou com Deus. Significa que ele andou em comunhão, em santidade, como já vimos aqui. 365 anos. E trazendo para aquela famosa regra, né, dia-ano, dessa vez o inverso, cada ano valendo por um dia, assim devemos nós andarmos com Deus também. Os 365 anos, os 365 dias do ano. Cada dia buscar andar em comunhão com Deus, em santidade, e dizendo: ensina-me, Senhor, a tua vontade. Ajuda-me a te honrar. Que esse seja o nosso desejo. E no próximo tema, o 17, nós vamos ver lembrar as bênçãos de Deus no passado. Muitas vezes nos sobrevém algumas provas, né? Devemos estar firmados e lembrar do que Deus fez por nós no passado. Louvado seja Deus. Lembrando que ainda dá tempo de você acompanhar, participar ao vivo conosco da jornada. Você estuda de madrugada o tema e à noite a gente se encontra, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.